Ou seja, eu estou dizendo que para você ter autoconfiança, você precisa confiar nas emoções. Esse é o primeiro passo. Vamos dar mais um passo. O próximo passo seria confiar em algo maior do que confiar em si. Você pode confiar em si e você pode ter a sua crença espiritual, religiosa, onde você acredita em algo maior do que você. No Criador da vida, da existência, não importa o nome que você dê. Muitas vezes a experiência que a gente tem com as religiões faz a gente criar, às vezes, até uma aversão pela forma como as pessoas falam das religiões. Mas a crença é sempre pessoal. Então, independente das religiões ou da forma como as pessoas fizeram as religiões, ou o mal que algumas pessoas fizeram com as religiões, independente disso, você pode ter a sua crença, a sua forma de lidar com essa fonte de vida, essa inteligência, não importa o nome que dê. Eu trago como uma intenção de só trazer esse olhar, que o nome que você dá para esse criador de tudo, para de alguma forma a vida que existe, ela está em você, então existe uma fonte para isso. E qual é a sua forma de conectar com essa fonte? Qual é a forma de você agradecer pela vida? O Thiago Gomes perguntou o que mais interfere no estado emocional. A primeira resposta que me vem, Thiago, eu diria que é a não aceitação do que a gente sente. Quando eu não aceito o que eu estou sentindo, eu vou me separar do que eu não aceito. Só que quando eu me separo do que eu estou sentindo, eu não deixo de sentir. Eu deixo de cuidar, na verdade. E aí eu fico instável. Então, o estado emocional vai depender de como você lida com a tristeza, medo e raiva. E aí eu respondi isso no agora. Se você levar em conta as 5 feridas emocionais, que são experiências que a gente passa em maior ou menor grau na infância, lá nos primeiros 7 anos de vida, então uma segunda resposta. Então a primeira resposta que eu dei foi: o que mais interfere no estado emocional? A não aceitação das emoções. Quando eu não aceito o que eu estou sentindo, quando eu acho errado sentir tristeza, não quero sentir tristeza, acho errado sentir medo, não quero sentir, acho errado sentir raiva e não quero sentir, ou qualquer outro. Eu posso pensar na mágoa, eu posso pensar em não gostar de alguém. Então, quando eu não aceito o que eu estou sentindo como certo e eu tento mudar ou controlar as situações, exemplo, uma pessoa fez algo que me magoou, só que eu me forço a me relacionar com ela. Isso vai afetar o meu estado emocional. Ao invés de eu aceitar que eu estou magoado, que eu preciso dar uma distância para cuidar de mim, e eu me forço a conviver com uma pessoa sem essa distância para cuidar de mim, eu vou causar um mal-estar maior. Então, uma coisa é o que aconteceu na relação, e aí eu fiquei magoado. Essa é uma coisa. A outra coisa é o que eu faço com isso. Se eu me permito sentir o que eu estou sentindo, se eu digo para mim que está certo, está tudo bem eu sentir. Alguém fez algo que eu não gostei. Está tudo bem eu mudar a minha forma de agir com a pessoa. Ah, mas você tem que perdoar. Esse perdão precisa vir de dentro. Querer perdoar ajuda. Mas se forçar a perdoar alguém, porque é o certo, isso afeta o estado emocional. O nosso estado emocional não precisa ser não precisa ser tipo estável o tempo todo. Você pode ter vamos dizer assim, mais satisfação num período, pode ter menos no outro. É como se as emoções elas oscilam. Estar triste não quer dizer estar sofrendo. Estar triste é uma mensagem de não estar cuidando de si. Eu respondi a pergunta, fez sentido a resposta que eu apresentei, Thiago Gomes? Então, a primeira resposta, o que mais afeta o estado emocional, não aceitar as emoções, não se aceitar. A segunda resposta é não cuidar de si e se forçar a
a fazer algo diferente do que as emoções indicam. A Eliane diz, eu fiz isso esses dias, me afastei, por não sentir considerada. E aí, como foi? O Thiago respondeu, deu para entender. Legal. Então, é boa essa pergunta. O que afeta as nossas emoções? A essência, a situação mais básica é essa. O que afeta as nossas emoções é a gente não aceitar elas como certas. O que eu não aceito, eu não consigo lidar. E aí eu me afasto do que eu estou sentindo, só que eu continuo sentindo. Então eu não cuido. Então, não aceitar o que a gente está sentindo afeta o nosso estado emocional. Não cuidar de si, porque se eu não aceito, eu não posso cuidar de mim. Basicamente, a essência é que essa minha resposta é a raiz, assim, é o essencial do essencial. É possível desdobrar isso em outras coisas. Mas se você quer melhorar a relação com as emoções, é entender que elas são certas, conversar positivamente com elas, dar acolhimento. A Eliane escreveu, atestei justamente para cuidar de mim. Isso mesmo. Afastou, né? Se afastou para cuidar de si. E como foi? Já conseguiu perceber uma melhora na relação consigo mesma? Porque o mais importante é perceber que é necessário se afastar. Até para mostrar para a pessoa que você não gostou do que aconteceu. E aí talvez a pessoa ajuste e tenha mais consideração na próxima vez, é uma possibilidade. Mas o mais importante é o cuidar de si. É se afastar para cuidar de si. Depois você se aproxima quando você quiser. A Babi escreveu, a pessoa se afasta e eu me afasto. Aí a pessoa me culpa e eu me sinto mal. Então, é importante nesse sentir mal, o importante, Babi, nesse sentir mal, é que esse sentir mal é a tristeza. Então, quando você se sentir mal, lembra que esse sentir mal é a própria tristeza. A pessoa culpa você já sabendo que tem a tristeza aí dentro e você não está cuidando dela. Quando alguém te culpa e você se sente mal, significa que a tristeza já está dentro de você. Culpa é a tristeza. Quando alguém te culpa, isso faz você entrar em contato com a tristeza. Então, se a pessoa te culpa, você já tem uma pista, uma evidência de que a tristeza já está aí dentro. A pessoa te culpa porque ela sabe que tem tristeza. E aí ela quer influenciar o seu comportamento usando a culpa. Se você ceder para não sentir culpa, você piora a relação com você mesma. O que eu quero dizer é, quando você estiver sentindo culpa, conversa com você. Pergunta para você, qual a minha responsabilidade? Qual a minha parte disso? Foca na responsabilidade. Isso ajuda a lidar com a culpa. O segundo passo que ajuda a lidar com a culpa é você entender que existe uma tristeza por trás da culpa. Então, o caminho é cuidar da culpa. Tudo isso... Quer ver? Olha o exemplo, aproveitando que o Thiago Gomes perguntou. Pegando o exemplo da Babi. A pessoa se afasta, ela se afasta, a pessoa culpa ela. Se ela não aceitar o que ela está sentindo, é que nesse caso a culpa é tristeza. Eu preciso aceitar a tristeza. Se a Babi ignora o que ela está sentindo, ela se força a se aproximar da pessoa para não sentir a culpa, ela não está aceitando a tristeza. A culpa é tristeza. Ceder ao que alguém quer que você faça por culpa, fazer isso é não cuidar de si. Quando a culpa aparece, na verdade cuida de mim. É o eu emocional falando para mim, cuida de mim. Se eu me forço a me aproximar ou me forço a fazer algo para não sentir culpa, eu estou fugindo de cuidar de mim. Normalmente as coisas dão errado. Tudo que a gente faz para não sentir culpa, eu sei que é uma generalização forte, mas na minha vida, às vezes em que eu fiz algo para não sentir culpa, eu me arrependi. Tive um efeito pior. Era melhor ter aceitado a culpa, ter digerido a tristeza por trás da culpa, do que ter cedido.
Então, normalmente as pessoas usam a culpa para controlar os outros. A vitimização é isso. A pessoa que se vitimiza, ela tenta fazer você se sentir culpado para você mudar o jeito com ela. Ela não se sente responsável pelo que ela faz. Vou repetir. A vitimização é um sabotador. A vitimização é um dos 10 sabotadores. A gente se sabota e sabota as relações quando a gente se coloca como vítima. A vítima não reconhece a parte dela no problema. Ela quer culpar o outro no problema. Quando você cai nessa armadilha de não fazer o que você acha certo, o que o seu sentimento acha certo, porque alguém vai te culpar ou você vai se culpar, você está deixando de cuidar de você. A sua autoconfiança vai cair. Se já não estiver baixa, mas pode ser mais baixa ainda. Então, quando sentir culpa, a Eliane, sim, estou bem com isso. A Bárbara, me sinto manipulada. É isso. Aproveita o sentir manipulada e cuida da tristeza por trás da culpa. A Eliane escreveu: antes eu me doava muito, agora só vou até onde dá. Isso mesmo. Respeitar os meus limites, é importante. No caso, a pessoa me culpa. Então, a pessoa te culpa, ela quer que você se sinta responsável por algo que ela criou ou participou. A questão é você cuidar da tristeza por trás dessa culpa. Se você cuidar de você, cuidar dessa tristeza por trás da culpa, a culpa que ela tenta colocar em você não vai pegar. Só pega porque tem uma tristeza. Mas ela que se afasta. Eu me afasto para não sentir a dor da rejeição. Então, a dor da rejeição é algo para você cuidar. Aí você pode ir no YouTube, no canal Constela SP, que lá você vai ter uma série de aulas sobre... tem a aula sobre a rejeição, tem a aula sobre tristeza. Então, a culpa e tristeza estão junto. Rejeição e tristeza estão junto. Não sentir a dor da rejeição significa a dor já está aí. Você precisa se relacionar com ela e cuidar dela. Não sentir a culpa significa já existe a tristeza por trás da culpa. Então, você precisa se relacionar com ela. Bom, então, para resumir, para fazer o fechamento da aula de hoje, foi a aula 5 do pilar autenticidade. O assunto da aula 5 foi autoestima e relação com as emoções. Essas aulas de 2 até a aula 10 são do pilar 5, autenticidade. E hoje, em especial, a gente olhou para a autoconfiança. E o objetivo da aula foi entender que a autoconfiança está diretamente relacionada com a sua autoaceitação. A forma como você lida com o que você sente. Quando você aceita o que você sente, é normal que a autoconfiança seja maior. Quando você não aceita tristeza, não aceita medo, não aceita raiva, culpa e dor da rejeição são tristeza. Então você precisa cuidar da tristeza por trás da culpa e da dor da rejeição, se elas estão aí. Bom, é isso.